Aula 8, a criança e os dons espirituais. Como que você, como pai, pode identificar e incentivá-la a agir conforme aquilo que o Senhor colocou na vida dela. Gente, já falei na aula sobre o sobrenatural, né? Aquele primeiro momento. Um conceito que nós precisamos entender para ter clareza para trabalhar nessa aula. Nós falamos muito sobre sobrenatural de uma forma maligna, de uma forma ruim. Porém, a gente pouco fala do sobrenatural, que é o poder de Deus, que é aquilo que o Senhor, ele deu por nós, ele deu a sua vida por nós e ainda nos ligou a ele. Jesus diz que ele enviaria o Consolador, o Espírito de Deus, que estaria conosco todos os dias. Jesus ainda diz que nós faríamos coisas maiores do que ele. Você tem noção do quanto poder o Senhor deixou a nós? O Senhor concedeu a nós? E nós pouco falamos sobre isso. Uma criança de 4 a 5 anos, principalmente meninas aí com 5 anos, eles começam a amar esse mundo de super-heróis. E sabe por que isso faz tanto sucesso? Porque nós, seres humanos, temos dentro de nós a essência de buscar por algo, buscar pelo sobrenatural, que é o Senhor. E é por isso que filmes de super-herói fazem tanto sucesso. É por isso que a gente tem uma cultura de super-heróis tão grande. Na verdade, o que todo mundo está buscando é o Senhor. E nós precisamos ensinar as crianças a manifestar o reino de Deus. Esse também faz parte, né, do quarto ponto do desenvolvimento espiritual da criança. Quando a criança já passou pela oração, pelo discernimento, por ouvir a voz de Deus, agora que ela está começando a ouvir a voz de Deus, que ela tem essa clareza através da palavra, ela precisa começar a agir. Não dá para ficar parado. Porque água parada dá mosca. Nós somos feitos para ser um canal de bênçãos. Nós somos feitos para mostrar o reino de Deus. E é por isso que o seu filho, a sua filha, não pode ficar parado só recebendo. Mas nós raramente falamos sobre isso com as crianças. Então, essa aula ela vai ser dividida em duas, né? De hoje e de amanhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais e amanhã sobre os dons ministeriais e de serviço. Uma criança que está nessa faixa etária de ação, de 9 a 12 anos, ela já começa a apresentar alguns dons. Um dom espiritual, aliás, não espiritual antes ainda, tá? Porque tem crianças com 5 anos que já oram em línguas, que já tem profecias, que já tem... Enfim. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que é isso. Lá em 1 Coríntios 12, tem uma lista sobre os dons espirituais, que é aquilo que o Espírito Santo, ele concede a nós. Aquilo que o Espírito Santo, ele faz na nossa vida para que o povo veja quem é o Senhor. Ok? Então, qual definição? São habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo para que a gente possa fazer a obra de Deus. Eles estão descritos em 1 Coríntios 12, incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. Não vou entrar no contexto de cada dom, tá? Vai ficar para uma próxima aula, para um próximo curso, não vou entrar nesse contexto. Porém, o que você precisa saber disso? É que algumas crianças, ainda pequenas, elas já recebem dons do Espírito. Como, por exemplo, orar em línguas, discernimento do Espírito, profecia, cura, milagres, fé, discernimento, palavra de sabedoria, quase todos. Você consegue ver isso na criança. Só que a gente não incentiva, porque a gente fala são só crianças. Não, as crianças não são a igreja do amanhã, são as igrejas de hoje. Então elas precisam ser treinadas a agir conforme o Espírito. Certo? Qual o propósito dos dons? Edificar a igreja, demonstrar o amor de Deus ao mundo. Então o dom da criança não é para ele mesmo, mas é para ele mostrar ao outro o poder de Deus, o amor de Deus. Como que você vai identificar isso nos seus filhos? Bom, o dom espiritual, principalmente, ele é identificado por revelação do Senhor, por aquilo que o Senhor mostra que é. Mas você pode, em alguns momentos, notar a reação dos seus filhos para algumas coisas. Como assim?
Você vê uma criança que ela normalmente, tá? Ela corre pra orar com pessoas por cura. Ela está, não vou dizendo que ela tem, tá, gente? Tô dizendo que ela está inclinada a isso. Uma criança que ela tem revelações constantes, que ela tem sonhos espirituais constantes. Ela está inclinada ao dom de profecia. Uma criança que ora em línguas, ela ora em línguas. Agora, uma criança que entende quando alguém está orando em línguas, ela tem discernimento de línguas. Isso é algo que você vai ver na sua criança no dia a dia. Não é algo que eu posso te falar, vai ser assim e vai ser daquele jeito. Não tem como. Mas você pode orar por discernimento. Pede para o Espírito Santo que ele revele o que está acontecendo e te mostre. Converse com as crianças à luz da Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim, termina falando assim: peçam os melhores dons. Quer dizer, você pode pedir. E se você parar de dar tanta ênfase para os super-heróis e começar a mostrar para o seu filho que o Espírito de Deus, ele nos dá poder a fim de proclamar aquele que nos enviou. Porém, ele nos dá esse presente para que a gente proclame quem é o Senhor. Gente, uma criança que começa a ver curas quando ela ora, quando ela começa a aumentar a sua fé. Algo que eu costumo falar, não só para as crianças, mas também para os adultos. Se o Senhor fizer curar, você vai falar que foi você? Não. Então, se ele não fizer, você também não vai falar que foi você. O importante é que você orou, você manifestou o reino de Deus. Você obedeceu ao Senhor. Incentive-os a manifestar o reino de Deus. Como assim? Incentive-os a cumprir aquilo que eles estão sentindo que precisam fazer. Mãe, eu preciso orar com aquela pessoa. Ai, filho, mas o que a pessoa vai pensar? Não, vamos lá, vamos orar. Eu tenho um casal de amigos que eles têm filhos, assim, e eles são bem doidinhos que nem eu, assim, né? Doidinhos que eu digo, a voz do Senhor, ela é a mais importante, a coisa mais importante da nossa vida. Então, se o Senhor não pedir pra gente levantar e virar dar uma cambalhota no meio da rua, a gente faz. E aí, eles vivem dessa forma. E aí, eles vieram aqui em casa e a criança mais nova soltou o nosso passarinho. Soltou o nosso passarinho e o passarinho voava. Tava em árvores aqui do lado, tava bem alto. E até que ele parou na árvore aqui do lado. E aí um menino mais velho chegou e falou assim: posso orar? Ele começou a orar. E o passarinho começou a voltar. E ele continuou orando. E o passarinho voltou. É algo simples? É. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha uma cultura de aquilo que ele sentia de fazer através do Espírito de Deus, ele fazia. Entende? E isso lhe deu fé. Então o ambiente, ele precisa ser propício a isso. E o mais importante de tudo. O texto de 1 Coríntios, ele termina falando, 12 termina falando, porém, vou lhes mostrar um caminho por sobremodo excelente. E aí vem 1 Coríntios 13, que está falando sobre amor. Então, muitas vezes você não vai identificar dons espirituais nos seus filhos. Por N motivos. Mas você vai ter um segredo para pedir, para ensinar, para mostrar, para manifestar na vida deles e orientá-los a manifestar ao mundo. Qual é? O amor. Sabe por que a gente recebe dons? Para amar o nosso próximo. Pensa só. O dom de línguas, ele vem para edificação do corpo, para nossa edificação. Então, é para que a gente melhore e para tratar melhor os outros. O dom de interpretação de línguas é para que o povo conheça o que o Senhor está falando, para que a igreja conheça a revelação que o Senhor está dando. É para os outros. O dom de profecia é para mostrar a qualquer pessoa aonde o Senhor quer que ela esteja. É para o outro. O dom de cura é para que a outra pessoa se sinta melhor. É para o outro.
O dom de palavra de sabedoria, isso. Sabedoria é para mostrar como a pessoa chegar ao projeto de Deus. É para o outro. O dom de conhecimento é para que o Senhor consiga intervir naquilo que a pessoa está vivendo hoje. É para o outro. Tá faltando qual? O dom de milagres, esse é o mais legal de todos para mim. É para que o mundo conheça quem é Deus. É para o outro. Entende? Tudo é para o outro. Então talvez você não vai conseguir trabalhar com a sua criança os dons em forma específica. Mas você vai trabalhar para o outro. Você vai trabalhar que tudo que ela vai viver, tudo que o Senhor dá a ela, os poderes que o Senhor dá a ela, sim, trabalhe dessa forma porque é algo lúdico, é o que a criança gosta, não são para ela, é para o outro. Eu gosto muito e eu vou usar esse filme nessas duas explicações agora, tá? Eu não falo muito disso na Pequenos Heróis, mas eu falo um pouquinho no meu perfil pessoal sobre isso. Eu gosto muito de fazer discernimento de filmes, tá? Por quê? Porque sim, a maior parte dos filmes eles trazem muita coisa ruim. Mas tudo é cópia da Bíblia. Então a gente pode virar esses filmes. A gente pode usar esse filme porque a criança não tem como ficar alienada do mundo. Mas ela pode assistir e conhecer a Deus através de um filme que o diabo está tentando plantar algo ruim nela. Então, vou usar um filme que eu gosto muito e já deu muito problema pra mim porque eu gosto muito desse filme, mas quero usar ele nesse momento. Não sei se vocês já assistiram o filme Encanto da Disney, certo? Não sei se eu posso falar essas palavras no YouTube. Eu acho que eu posso. Espero que sim. Não vou falar mal, vou só fazer uma explicação, né? Naquele filme você tem vários personagens que ganham uma família que tem poderes. E toda a vila, toda ali a cidade, ela gira em torno dessa família. Porque os poderes que essa família tem não são para elas, mas são para que haja bom funcionamento da vila. São poderes que nem todos estão na Bíblia, como, por exemplo, a questão, na verdade, algumas coisas o Senhor coloca para nós e a gente não entende pelo nível de simplicidade, tá? Mas, por exemplo, ali da mãe da personagem principal, a gente tem que ela tem dom de cura, mas ela tem que fazer biscoitinhos para que seja curado. Nós temos não falamos do Bruno, que é profeta, que ele tem visões do futuro, né, mal interpretadas, mas tem visões do futuro. Eles trazem de forma lúdica poderes que existem na palavra, como, por exemplo, algo que a gente não trabalha com as crianças, quer dizer, eu trabalho, mas algo que a gente não fala, que é a questão de que a natureza tem que obedecer ao Senhor. E se nós somos filhos do Rei dos Reis, então a natureza nos obedece. Para que a gente tenha força, para que a gente tenha poder, não. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Você já orou para uma árvore crescer? Você já orou para dar frutos? Jesus nos ensina isso. Nos ensina que em alguns momentos ele falava para a árvore dê frutos. E a árvore, quando a árvore não deu frutos, eu sei que o ensino teológico é muito mais profundo. Mas quando a árvore não deu frutos, o Senhor falou, pare de dar frutos. Entende? Então, nesse sentido, nós temos ali uma cópia da palavra de Deus. Mas por que uma cópia deu tanto ibope e a gente não? Porque a gente quase não fala do poder de Deus em nós. Então você pode usar filmes como esse para mostrar para a criança, olha, sabe tudo isso? É cópia. Porque o Espírito Santo em nós nos faz viver coisas muito maiores com Ele. É isso. Não vou me alongar tanto, porque eu quero trabalhar um pouquinho isso no próxima aula, tá? Mas é isso. É você entender que não importa que dom você tem. Não importa que tipo de manifestação do Espírito de Deus você está carregando. O que importa é o amor que você tem por Deus e pelo povo. É um mandamento onde Jesus, ele resumiu a lei e os profetas. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso.
Eu sei que muitas vezes você olha e você pensa, mas eu quero ver meu filho fazendo aquilo. Eu quero ver meu filho adorando, eu quero ver meu filho cheio de poder de Deus, eu quero ver meu filho manifestando o reino de Deus. Se ele souber mostrar amor, ele estará manifestando o reino de Deus. E é por isso que mesmo que a gente fale sobre dons espirituais, nós precisamos lembrar que o caminho por sobremodo excelente é o amor. Amém? Amanhã a gente volta um pouquinho com dons ministeriais e dons de serviço. Vamos falar um pouquinho sobre o amor também, né? Mas a gente quer trazer para você, pai e mãe, uma forma de você lidar com tudo isso, de você mostrar para a criança que o serviço, que você amar as pessoas é a melhor coisa que você pode fazer. No material complementar eu coloquei algumas dicas, né, de como falar com a criança, alguns exemplos práticos, ensinar sobre o amor, incentivar, coisas poucas, mas coisas que podem te ajudar nesse momento. Se tiver interesse, se você quiser esse material complementar, o link para aqui na descrição, não sei aonde, da playlist, você consegue comprar esse material e você consegue ler toda essa parte de complementar, amém? Nos vemos amanhã, que Deus te abençoe nesse dia e que te traga coragem e ousadia para ensinar os seus filhos a manifestar o reino de Deus.